Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então nosso último tópico de aula de conteúdo, né, de geometria espacial. Na semana, a partir de amanhã, na verdade, a gente inicia o último tópico, que é uma revisão, né? Vamos trabalhar aí com um simulado, então, no próximo tópico para avaliação final. Então, na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando, pessoal, aí com o tronco de pirâmide e o tronco de um cone. Vou pedir licença então para fechar minha câmera, como de costume, para ficar a tela cheia. Então, pessoal, o que é na verdade um tronco de pirâmide, né? Da onde que surge essa ideia, né? Então, o tronco de uma pirâmide, ele consiste, na verdade, quando eu fazer um corte da pirâmide, repartir a pirâmide assim em duas partes, a gente pode pensar, né? Então, por exemplo, se eu faço um corte nesse plano aqui, plano beta, eu reparto, né, esta pirâmide aqui em duas partes. Então, a parte de cima continua sendo uma pirâmide, né? E a parte de baixo, ela começa a ter uma base, né? Igual a base de baixo, só com tamanho menor, né? E esta figura geométrica aqui de baixo é chamada de tronco. É um tronco, então, de uma pirâmide. E aí tem algumas características, né? Então, o tronco, a gente vai representar a altura do tronco pela medida do H, né? O que seria representado pela medida do K, perdão. Esse K, né, seria a diferença, né, da altura total, né, menos aquela altura do que foi tirado. Então, quando eu falar da altura do tronco, eu estou falando dessa altura aqui do próprio tronco agora, da pirâmide. Todo o tronco, como uma pirâmide, ele tem uma base. Só que agora, além de ter uma base de baixo, a base, a gente vai chamar ela de base maior, e a base de cima, a base menor. Né? Toda pirâmide vai ter isso, uma base maior embaixo e uma base menor em cima. Aí eu vou ter também uma aresta lateral, vou ter uma face lateral, né? Mas a gente vai estar se preocupando no estudo do tronco, focando mais para. Eu resolvi preparar este tópico focando num assunto importante que é o do volume. Tá? Então a gente vai basear, estudar bastante sobre o volume do tronco, tanto da pirâmide, que a gente vai ver agora, e depois do cone. Então, o volume do tronco, né, de uma pirâmide, ele vai ser dado por esta fórmula aqui, ó, por esta fórmula. K, que é a altura, né, dividido por 3, vezes o B grande é a área da base maior, aqui da figura de baixo. O B pequeno é a base da área menor. Então, a área menor é o B pequeno, a área maior é o B grande. E vai ter no meio da fórmula uma raiz quadrada de um B grande vezes um B pequeno. Aí nós temos aqui o que é cada um deles, né? Então, o B grande é a área da base maior, o B pequeno é a área da base menor, o H é a altura da própria pirâmide, né? A altura D, a altura da pirâmide, agora da pirâmide menor de cima, representado pela letra D, a altura do próprio tronco, então representado pela letra K, e a altura do tronco. Aqui está errado. A altura do tronco V não. O V é o volume do tronco, né? Então aqui embaixo está escrito altura, repetido, não a altura do tronco. Aqui é o volume do tronco, tá? O V é o volume. E aí, deixa eu ver aqui se eu coloquei uma ideia antes. Eu vou falar do tronco do cone também, e depois eu vou resolver os exemplos. Mas só para a gente também entender um pouquinho dessa fórmula, né? Qual que é a lógica da gente chegar nesta fórmula? Para fazer, eu não fiz aqui a dedução, acho que no cone tem um pouquinho uma explicação, mas eu vou dar uma linhas gerais como que a gente chega nessa forma. Eu posso pensar que o volume da pirâmide, lembra que o volume da pirâmide
era 1/3 da área da base? Sim? Lembra que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura? Tá. Então, o que vai ser o volume do tronco, essa parte aqui de baixo? Vai ser 1/3, né, da área da base vezes a altura de toda essa pirâmide, menos 1/3 daquela área da base vezes a altura dessa pirâmidezinha pequena de cima. Então, quando eu faço essa subtração, né, o volume total da pirâmide menos o volume dessa parte branca, eu tenho o volume do cone. Ah, essa é a ideia para chegar nessa dedução. Eu acho que aqui eu achei que eu tinha um slide para mostrar isso, então deixa eu voltar, eu não coloquei. Mas essa é a lógica, acho que é importante entender de onde que vem as coisas, né? E aí, o cone, ou o tronco do cone, é a mesma lógica do tronco da pirâmide. Você tem um cone, faz uma seção transversal, corta ele, então a parte de cima gera um outro cone e a parte de baixo gera então o tronco do cone. A lógica é para a área muito parecida do volume, perdão, é base, área da base maior é embaixo, área da base menor em cima e a altura também vamos representar pela letra K. Ah, aqui eu tenho uma explicação do volume, ó. O volume do tronco do cone, ele segue a mesma lógica do volume da pirâmide, do tronco da pirâmide, né? Eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho um volume de um como se fosse aqui, eu fosse ter um cone inteiro, né? Seria a parte do cone inteiro menos a parte do cone de cima, ia dar essa área esse volume do cone de baixo, que é o tronco. Se eu pegar a fórmula, esta fórmula aqui, né? Se eu pegar essa fórmula aqui do volume do da pirâmide, né? Ó, o K, o B grande, e eu posso substituir nesta fórmula as áreas que eu vou ter para o cálculo do cone, né? Então, se eu pegar o que é a área da base maior aqui de baixo? A área da base maior, de baixo, ó, a área da base maior é essa circunferência, esse círculo. Então, esse círculo é πr ao quadrado, chamando de raio grande R grandão aqui, tá? E a área pequena aqui de cima, estamos chamando de raio pequeno, R pequeno. Então, é πr ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso substituir no lugar do B a área maior, πr ao quadrado. No lugar do B, πr ao quadrado. Ó, então, πr ao quadrado, πr ao quadrado. E no lugar do B pequeno, eu posso colocar a área menor. Quem que é a área menor? πr ao quadrado com R minúsculo. Quando eu multiplico, né, π vezes π, né, ó, π vezes π vai dar um π ao quadrado, que eu posso cortar e sair para fora da raiz quadrada. O raio ao quadrado eu corto o quadrado, sai para fora, e o r menorzinho também corta. Então, vai sobrar πr quadrado mais πr ao quadrado mais πr ao quadrado. O que eu tenho aqui de igual? Eu tenho igual um π e um π. Né? Como o π está repetindo em toda essa expressão, eu posso colocar o π em evidência. Né? Então, vou ficar com kπ terços, sobrou r quadrado, r maior vezes r menor, e vezes o r quadrado pequeno. Né? Lembrando, R grande representa o raio maior, a área maior da parte de baixo, e o R pequeno a parte do raio menor, que é a parte de cima. E aqui eu tenho, então, uma explicação, né, uma dedução da fórmula, né, a partir do volume de uma pirâmide, né, usando a mesma analogia, eu faço a substituição das suas áreas e eu tenho uma fórmula pronta, né, para calcular o volume de um tronco, considerando o valor do raio maior e do raio menor.
Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta aqui nessa substituição? Área maior e área menor? Conseguiram entender essa lógica de substituição? Muito bem. Né? E esse aqui é um conteúdo importante, no meu ver, ainda da geometria espacial, da gente estudar, porque é um assunto que vocês vão trabalhar lá no ensino médio, né? Quando vocês vão dar aula no terceiro ano do ensino médio, a maioria das escolas trabalha geometria espacial no terceiro. E aí se trabalha, né, toda a geometria das áreas, dos volumes, né, tanto a plana quanto a espacial, e no final ali tem também essa parte dos troncos, né? Inclusive isso aqui cai no Enem para o pessoal do ensino médio. Então vamos resolver um exemplo, ó. Determine o volume do tronco da pirâmide regular de base quadrada, tá? Então, o que que eu tenho que começar a fazer para resolver esse exercício? Né? Então, identificar o que que eu tenho de dados. Então, identifiquei que isso aqui é uma base quadrada, né? Então, se a base é quadrada, eu vou usar a fórmula da área do quadrado, né? Porque na fórmula aqui, ó, o B grande e o B pequeno são as áreas, tá? Foca aí sempre, o B grande e o B pequeno é o cálculo de área. Então, o que é o lado menor? Então, o lado menor, a base menor, é 2,40 m. Como que eu calculo a área de um quadrado? L ao quadrado. Muito bem, Adriane. L ao quadrado, né? O lado vezes lado. Então, se eu tenho 2,40 ao quadrado, o meu B eu cheguei em 5,76. O B menor. 5,76. Quem que vai ser agora o meu B grande, a base maior? 7,2. Fórmula da área, 7,2 ao quadrado. Então, eu cheguei em 51,84. Quem é a altura do tronco da pirâmide? A altura é dada por 3,2. Então, é o meu K, 3,2. Vou colocar esses valores na fórmula. K. Então, o K vale 3,2. Mas se eu pego aqui uma outra cor para ficar diferente, usar o preto. Então, ó, o K eu peguei aqui, ó, 3,2, até botei na mesma cor, ó, 3,2 terços. B grande. O B grande é a parte em verde, ó, 51,84. Então, 51,84. Raiz quadrada do B grande, 51,84. B pequeno, área da base menor, 5,76. Mais a área menor, 5,76. Qual é a primeira operação que eu tenho que fazer aqui dentro desse cálculo? Então, a primeira operação, quando eu tenho uma soma e uma raiz quadrada com um produto, é resolver esta raiz quadrada. Então, eu quero calcular a raiz quadrada de 51,84 vezes 5,76. Então, eu posso tirar a raiz quadrada do 51, tirar a raiz do 5,77 e multiplicar. Ou multiplicar tudo, né? E depois tirar a raiz quadrada. Confere para mim se deu 17,28 essa raiz quadrada aí. Alguém testou? Deu certo? Sim, muito bem, Adri. Jóia. Agora vamos somar.
51,84 mais 17,28 mais 5,76. Achei 74,88. O resultado desse eu vou multiplicar por 3,2. Então, 3,2 vezes 74,88 divido por 3. Então, eu encontrei aqui um volume de 79,87 metros cúbicos. Ok, exemplo 1, pessoal. Dúvida, pergunta? Então, se não tem dúvidas, vamos para o exemplo 2. Exemplo 2 diz assim, ó, um tronco de cone é obtido pela rotação do trapézio da figura em torno do eixo OY. Tá? Calcule o volume do tronco assim gerado. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse desenho que foi dado, esse trapézio foi rotacionado no eixo Y. Então, você tem que pensar assim, se você começa a rotacionar, girar, 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 vai formar um tronco de um cone. Tá? Então, imagina isso aqui rotacionando, e aí você gerou um tronco de um cone. Agora, eu preciso tirar desse plano cartesiano, né, das coordenadas x e y, os valores da altura. Então, qual que é a altura desse tronco de cone? É essa distância que sai daqui, né, até vou trocar de cor, ó. Saiu daqui de baixo até aqui de cima. Quanto que mede daqui até aqui? Três, mede 3, né? Viu, Sandra? Esse zero aqui é a coordenada do x, né? O x vale 0, mas o y vale 3. Então, para mim, o que me interessa é a altura. Essa altura aqui é 3, que é a medida do k. Então, o k é a minha altura do tronco. Agora, a gente vai olhar para o raio. O raio menor, a parte de cima, ó. Vamos olhar aqui em cima na medida do A, ó. Qual é o valor do R que mede aqui em cima? Isso, Adriane, é o 1, porque o 1 aqui representa a parte do X, então tá aqui embaixo, ó. O raio menor é 1. Quem é o raio maior? O raio maior eu vou pegar aqui de baixo, ó, o R grande. Quanto que mede aqui o raio maior? Mede 2. Tá ok, pessoal, para vocês tirar esses dados, K, R menor e raio maior? Se alguém ficou com dúvida para fazer a leitura, pergunta. Sim, Márcia, ó, vamos lá. Para mim tirar as informações, desse desenho do trapézio, né? Primeiro a gente tem que imaginar esse trapézio rotacionando, né? Gira esse trapézio em torno do eixo do Y. Então, a primeira ideia é girar isso aqui, ó. Gira, 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 vai dar essa figura aqui de baixo. Aí, nesta figura de baixo, eu tenho que identificar que eu preciso da altura, do valor do raio menor e o valor do raio maior. Então, a altura, neste caso, como ele está rotacionando em y, eu faço a coordenada do y, que é 3. Então, por isso que eu tenho que o meu K é 3, a altura do tronco. O que eu preciso no desenho? Eu preciso tirar ainda a medida dos raios, o raio maior e o raio menor.
Então, o maior está embaixo. Então, eu tenho que olhar para o x. Quanto mede o x aqui embaixo? É 2. Então, o raio grande é 2. Quanto mede o raio menor? O raio menor é a parte que está em cima, que é 1. Então, o raio menor é 1. A Ana pediu se vai ter, sempre vai ter o x e o y. Ana, se a gente está falando de um plano cartesiano, né, nesse problema aqui estava dando um plano cartesiano, aí sim tem que ter um x e um y, um par ordenado, né, no plano cartesiano. O que vocês têm que entender nesta questão é que se eu estou rotacionando ela aqui neste eixo, né, aí eu vou fazer essa leitura, identificar esse trapézio como os dados do problema, né? Tem que também cuidar que se esse trapézio tivesse virado para um outro eixo, seria diferente, porque aí você faria as leituras como se fosse quase que ao contrário, né? Clareou um pouquinho, Márcia e Sandra? Vamos ver, professor. A Adriane colocou: se eu precisasse calcular a distância entre e D, A e D, dentro do cone, preciso usar a fórmula do trapézio, mas você pode explicar? Bom, aqui, Adriane, nesse caso aqui, se eu tivesse pedindo assim, qual que é essa distância do A até o D, você poderia aplicar aqui Pitágoras. Eu ia te aconselhar aplicar Pitágoras, né? Porque você tem um triângulo retângulo, né? Ó, por exemplo, eu já ia enxergar isso aqui na minha cabeça, né? Eu ia fechar aqui e eu ia fechar aqui. Então, eu já tenho essa altura, que é 3, eu tenho essa distância aqui que mede 1, eu botaria x aqui e faria por Pitágoras. Né? Tentar. Na verdade, se tu tem já um tronco de cone, né? O interessante seria até enxergar que ele tem esse trapézio ali de dentro, né? E enxergar um triângulo retângulo. Ok, Adriane, consegui explicar? Não sei se era bem isso que tu queria. Muito bem. Agora a gente vai para aplicar a fórmula, né? Então eu tenho a fórmula pronta aqui, cap terços, né? Os raio ao quadrado, raio vezes o raio mais o raio ao quadrado. Eu vou substituir os valores, ó. Vamos substituir no lugar do K, eu vou colocar 3. Tá aqui o 3. No lugar do R grande, eu vou colocar em verde, raio grande 2, raio pequeno 1. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 1 dá 2. 1 ao quadrado dá 1. Vamos cortar 3 com 3. E sobrou 4 mais 2 mais 1, 7. 7 o quê? 7 pi centímetros cúbicos. Só um pouquinho, pessoal.
Pessoal, desculpa, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Poderia trocar pi pelo valor deles, ficaria correto? Sim, Sandra, claro. Sempre o pi a gente pode multiplicar por 3,14 e tu teria um volume real, né? O que eu já falei para vocês nas últimas aulas, né? Tradicionalmente nos livros de matemática, para simplificação, para ter uma resposta, né, mais completa, vamos imaginar assim, sempre é preferível deixar em função de π, né? Porque daí tu não simplifica, né? Porque quando a gente multiplica por 3,14, sempre tem que pensar que a gente está obtendo uma resposta simplificada, né? Mas poderia, com certeza. Não, Alexandra, esse volume é referente ao tronco do cone, né? A pergunta é: calcule o volume do tronco, né? É o volume do tronco. Porque o trapézio em si a gente não acha o volume, né? Tu acha só a área, né? O trapézio, girando ele forma, né? Então, um tronco, né? Mas é a resposta do volume do tronco, né? Mas tu usa o trapézio para gerar o tronco do cone. Ok, então, pessoal. Vamos para o próximo, ó. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Exemplo 3, ó. Determine agora a altura de um tronco de cone. Então, o meu cálculo, quero descobrir, sabendo que os raios das bases medem 3 e 2. Quando eu tenho essa informação 3 e 2, tem que lembrar que o maior é o R grande e o menor é o R pequeno. Então, o maior é 3, o menor sobra 2. Sendo 19π o volume. Então, no lugar do volume, eu vou colocar o 19π. Vou pegar a fórmula e vou substituir. No lugar do V, eu vou colocar 19π. No lugar do meu K, eu quero descobrir, vou deixar o K. No lugar do raio grande, 3, 3. E no pequeno, 2, 2. Então, 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 2, 6. 2 ao quadrado, 4. Perceba que aqui eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma multiplicação com π. Então, eu vou cortar os π, sobrou 19, k terços de 9 mais 4 mais 6. 9 mais 4 mais 6 dá 6 mais 4, 10, mais 9, 19. Ó, 19 com 19 eu posso simplificar, né? E sobra um aqui e um aqui. Então, o 3 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 1 multiplicado por 3 dá 3. Né? K vezes 1 fica K. Então, a minha altura deste tronco é 3 metros. Podemos ir para o próximo exemplo? Exemplo 4, então, diz o seguinte, ó. Um tronco de pirâmide tem por volume 98 raízes de 3 centímetros quadrados. E por bases, dois triângulos equiláteros de 10 e de 6 centímetros de cada lado. Determine a altura do tronco. Então, nós vamos tirar os dados. Eu quero saber a altura do tronco da pirâmide. Eu tenho um lado menor, chamei de L1, que mede 6. Um lado maior, chamei de L2, que mede 10. E um volume de 98 raiz quadrada de 3.
eu tenho nesse lado aqui a fórmula do volume do tronco da pirâmide. Vocês lembram o que é o B grande? Base maior, né? E na base maior, o que a gente calcula? Área, né? A área da base maior. E o B pequeno é a área da base menor. Muito bem, Sandra e João, né? É a área da base maior. E o B pequeno, então, a base menor. Que figura geométrica que ele está falando que é essa base? Triângulo, né? E não é um triângulo qualquer, né? São triângulos equiláteros, né? Triângulo equilátero. Não lembra o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais, né? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Como que é a área de um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Então, a área de um equilátero é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. O que eu vou fazer com o lado maior? Então, o lado maior eu vou substituir por 10. Vou fazer em verde aqui o maior, ó. 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 4, 25. Então, a área maior é 25 raiz de 3. Vamos para a área menor. A área menor é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 4, 9. 9 raiz de 3. Antes de eu seguir na fórmula, tudo bem achar a área do equilátero maior, a área do equilátero menor? Substituir aqui os valores. Muito bem, agora eu vou vir para a fórmula grande, ó. Vamos vir para a fórmula, deixa eu apagar aqui, ó. Fórmula grande. O que diz a fórmula grande? O volume, no lugar do V, vou colocar 98 raiz quadrada de 3. O K você quer descobrir. No lugar da base maior, a gente vai colocar 25 raiz de 3. Base maior vezes a menor, 9 raiz de 3. Base menor, 9 raiz de 3. O que a gente tem que resolver aqui? Uma raiz dentro de uma raiz, né? Ó, vamos resolver o que está aqui de dentro primeiro, ó. Eu posso só multiplicar o 25 com o 9, ó, 25 vezes 9. E aqui eu posso resolver essa raiz quadrada, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3? Somente o 3, que está aqui, ó. Deixei aqui só o 3. Vocês devem lembrar que estudaram lá as radiciação, né? Isso é um assunto que vocês vão trabalhar agora, quando vocês vão, se alguém pegar um nono ano, né, para o professor, vocês já, claro, agora com a pandemia tá tudo meio parado, né, mas o estágio de vocês no fundamental, vocês estão no quarto, é no próximo já? Vocês sabem quando é o estágio? É o estágio mesmo do ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono, né? Ah, é mais para frente. Ah, tem o primeiro a observação, tá certo, tá certo. Tá, primeiro tem a observação, tá. Mas eu só lembrei para de falar
No sexto, daí aplicada para o fundamental, ali me colocou. Ok, ok. Eu lembrei das raízes quadradas, porque o meu estágio no fundamental foi sobre radiação na época era a oitava série, né? Agora é o nono ano, né? Mas é um assunto que você pega no comecinho do ano, né? Podem trabalhar raiz quadrada, quem gosta, né? E se tiver oportunidade, é um assunto bem bom de se trabalhar. E aí eu lembrei agora isso aqui de resolver, né? Então, a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 9, né? A gente pode usar a propriedade aqui da multiplicação de radicais, né? E resolver que a raiz de 25 é 5, então vou tirar aqui, ó. Raiz de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Isso saiu para fora da raiz, né? E o 3 fica aqui dentro da raiz. Tudo bem, pessoal? Até aqui para tirar dessa raiz? Só resolver isso aqui, ó. Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. Isso saiu para fora, né? E a raiz ficou para a raiz quadrada de 3. Se eu multiplicar 3 vezes o 5, 15, né? E eu vou continuar isso aqui no próximo slide. Então eu voltei para cá, aqui eu já tinha até feito, eu copiei de novo, era 3 vezes 5, 15. O que vocês têm que observar aqui, ó? Eu tenho uma soma de raiz quadrada de 3, ó. Percebe que tudo é igual? Então eu posso, nesse caso, somar raiz quadrada de 3 de 25, 25 raiz de 3, mais 15 raiz de 3, mais 9 raiz de 3. Só somos os números da frente, né? 25 mais 15 mais 9, 49 raiz quadrada de 3. Lembra que no outro lado eu copio os 98 raiz de 3? Eu tenho raiz de 3 e raiz de 3. Eu posso simplificar porque eu tenho um produto. Sobrou 98, 49 e 3. Esse 3 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou multiplicar 98 vezes 3, 294. E sobra desse lado 49K, né? O K da altura. O 49 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, faz a operação inversa. 294 por 49, 6. Então, 6 centímetros é a altura do tronco da pirâmide. Perguntas, dúvidas, pessoal? No começo, voltemos lá, Denise. Tenta colocar aqui, tirar os dados, ok? Para tirar os dados. Ah, para tirar os dados, vamos lá, ó. O tronco da pirâmide tem um volume, tá? Então, o volume 98 raiz de 3. Então, o volume eu tirei aqui 98 raiz de 3. Dizia que eu tinha as bases, dois triângulos equiláteros. Um lado 10 e um lado 6. Né? O maior eu chamei de L2, então o maior eu chamei de 10. O lado menor sobrou para o 6. Então, o lado menor 6. Quero descobrir a altura, então o valor do K. Então, como eu tenho que é uma pirâmide, é um tronco da pirâmide, eu preciso olhar para a fórmula e perceber que na fórmula eu tenho as áreas das bases, né? A área da base maior e a área da base menor. Nesse caso, como são triângulos equiláteros, eu tenho que calcular a área dos dois triângulos equiláteros, que é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, nessa fórmula da área do triângulo equilátero. Aí eu vou substituir em verde o 10
né? Vou chegar aqui nos 25. E em preto, então, a área da base menor, 9 raiz de 3. Isso, joia. Ah, visualizar isso aqui, deixa eu pensar. É uma boa pergunta, Alexandre. A gente teria que quase que desenhar aqui um tetraedro, né? Só que esse tetraedro teria que fazer ele um pouquinho menor aqui em cima. Vamos ver se eu consigo mais ou menos fazer isso. Ah, não ficou tão bom como eu queria. Mas deixa eu voltar aqui, ó. Tá, paguei todo, mas não tem problema. Se eu fizer aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Acho que mais ou menos conseguiu ter uma noção, ó. Um triângulo equilátero embaixo, né? Um triângulo equilátero em cima, né? E é uma pirâmide, né? É um tronco, né? Ele tem que pensar, tu tem que pensar primeiro na pirâmide, né? E daí cortar a pontinha dela. Mas é bem importante tentar sempre fazer essa representação visual a partir de um desenho para tirar esses dados, para conseguir ir tirando os dados, né, e enxergar o que que o problema pede. Então, pessoal, seriam esses exemplos que eu queria conversar e comentar com vocês. Aí fica então, né, no tópico, acredito que vocês já devem ter feito até a lista, né? Mas caso não fizeram, ainda tem os exercícios da lista 10 para estudar. Deixar aqui para vocês uma mensagem, agradecer a participação, a presença na web. Espero que tenha ajudado a clarear um pouquinho aí do tronco, né? E eu permaneço à disposição se vocês têm alguma dúvida aí sobre a disciplina, sobre a lista. Boa noite, pessoal. Boa semana, tá?